hoje à noite vai enfrentar o River Plate. Vamos falar também desse River Plate já já. Diego Alves aí, Rodinei, Hever, Juan e René. O Jonas protegendo ali a zaga. Diego e Paquetá, Everton Ribeiro e Everton. E lá na frente, Henrique Dourado. Esse é o time titular do Flamengo. Isso aí é um 4-1-4-1, né? Que traz uma eliminação traumática do ano passado. O Dourado já falou, era outro time, os outros anos, as outras edições, não eram esses jogadores com essa camisa. Mas é claro que a pressão continua. O Dourado falou, vamos deixar a pressão do lado de fora, mas vai ser difícil. O Flamengo, mesmo sem torcida em campo, sabe que entra em campo precisando vencer. Ainda mais um River Plate que vive uma fase terrível no Campeonato Argentino. Como é que vocês veem essa estreia do Flamengo silenciosa no Newton Santos? Eu vejo de forma triste, exatamente pelo que você acabou de falar. Silenciosa. É praticamente o time da casa jogando com um a menos, entre aspas. A gente sabe a força, principalmente na Libertadores, a força do fator casa, a importância do fator casa, a força da torcida do Flamengo. É justa a punição por tudo que aconteceu, mas é muito ruim. Já trabalhei em jogo com, não sei se vocês já trabalharam, portões fechados, é horroroso. Fica parecendo praticamente um treino, né? E é ruim pro Flamengo. Agora, você falou também, analisando um pouco mais a parte do jogo, né? Independentemente de torcida, se é que isso é possível. O River Plate está mal no Campeonato Argentino, 21º do campeonato. 21º de 30 equipes. De qualquer maneira, é o River Plate, né? Então, é um grupo difícil do Flamengo, né? É difícil. O River vem nos últimos 5 jogos, tem 1 vitória, 3 derrotas e 1 empate. Agora, você falou da torcida, de fato, eu acho que faz uma diferença grande. Claro, nós estamos falando do Flamengo, que é o time que tem a maior torcida do país. E o River Plate tem uma torcida imensa na Argentina. Eu morei lá já fui correspondente lá e já até fiz jogos do River Plate lá. Se aqui vai estar quieto, lá vai estar uma barulheira danada, porque eles lotam o estádio e, embora o River não esteja bem no campeonato... A torcida argentina é impressionante. Eles crescem demais na Libertadores. E tem um detalhe, o Burnier, eles viriam aqui em número assim, absurdo também. Sim. Nesse primeiro jogo, se fosse... Primeiro porque tem muito argentino vivendo aqui. Sim. Eles vêm e viria assim, tipo uns 3 mil argentinos para assistir esse primeiro jogo, viriam. Principalmente se fosse no saudoso Maracanã, né, que tem outras prioridades pro Maracanã ultimamente. Eu tô tentando lembrar... Show de quem lá domingo, Losetti? Você que é Eu não antenado. tô por fora da agenda de shows. Eu lembrava do... O Wesley Safadão já foi ou é agora? Não sei se é samba. Já foi? Em março tem Pearl Jam. Mas aí vale a pena. Eu lembro do presidente do Flamengo. Vai ter Full Fighters. Eu lembro do já teve Full Fighters. O presidente do Flamengo deu aquela entrevista, né, dizendo que tem o Wesley Safadão. É meio irônico em relação à questão do Maracanã, então eu sabia só por causa disso também, porque eu lembro do Bandeira falando. Eu vi que a grama já tá pronta em Saquarema, que eles cultivam gramado igual da Allianz Arena lá em São Paulo. Vai começar a ser colocado do Palmeiras, agora. Da Arena do Palmeiras. Eu tô trazendo para tava tentando lembrar de algum grande jogo sem torcida. Você lembra, Abel? Eu não consigo me lembrar. Não, eu lembro que o Corinthians teve aquela punição quando teve aquele problema na Bolívia, que morreu um garoto lá na Bolívia. Não, mas grande jogo de tecnicamente. Aquele jogo que você olha e fala, que jogo espetacular. Um clássico, né? Um clássico sul-americano. Ou mesmo, por exemplo, Cruzeiro e Racing ontem, que foi um jogaço, grande jogo. Eu assisti também. Eu tenho a impressão que sem o estádio cheio, se não tivesse ninguém, nenhum torcedor, o jogo muda, o jogo cai, todo mundo... Né? O ombro dá aquela murchada. Eu tô tentando lembrar de um grande jogo que a gente tem assistido e fala, nossa, que jogão. Imagina, não tem nenhum. Jogador, quando tá dependendo do estádio, quase todos os estádios, o cara tá no vestiário, já tá ouvindo o barulho da torcida, entra. Portões fechados. Teve um time grande da Europa que jogou agora, recentemente, com portões fechados. Teve uma punição, eu me lembro disso, foi recentemente. Um desses... Lembrar, já alguém ajuda a gente aqui pelo Twitter. O que eu quero dizer é o seguinte, Flamengo e River tem tudo para ser um desses jogos que amanhã a gente fala, nossa, que jogão. E eu acho que o fato da torcida não poder ir ao estádio pode atrapalhar. Era um jogo pela escalação do Flamengo, pelos jogadores que o River Plate tem, pelo momento que o River Plate vive, tem tudo para ser um grande jogo. Um grande clássico do futebol sul-americano. O Barcelona jogou sem torcida, mas era questão política. É verdade. Isso, também não mas sei jogou se foi um completamente sem torcida. Também não sei se foi um grande jogo, não. Foi na votação da separação da Exatamente. Exatamente. E o Pepe Guardiola tá usando uma faixinha de protesto, né? Tá dando o que falar isso aí. Não só ele, como Fitinha quase amarela. muitos torcedores do Manchester City
Em solidariedade ao Guardiola, adotaram a fitinha até nas bandeiras do Manchester City. Se o técnico fosse espanhol e defendesse, né? Aí usava outra coisa. Gente, mas o Guardiola tá ganhando, né? Melhor não entrar nessa, porque essa é uma discussão muito complicada. Essa é dura. Não dá, vocês falavam que não dá para menosprezar a fase, o River por conta da má fase atual. Time que tem camisa, quando chega em Libertadores, contra time grande, cresce. Sempre cresce, Cresce. Os argentinos... E o Galhardo, o treinador, o Munheco, tem muita história. Ele tá lá desde 2014, tem Recopa, tem Sul-Americana, Recopa, Libertadores e aquela Copa Suruga depois no Japão. Os argentinos parece que eles têm Libertadores nas veias. É impressionante. Eu já vi o Boca muito mal, já vi o próprio River mal, eu já vi o Independiente, que é o grande campeão sul-americano, ganhou várias vezes a Libertadores, muito mal nos últimos anos. Chega na Libertadores, eles comem a às vezes grama. o time está mal no campeonato local e chega no... Exatamente. A Libertadores cresce, né? É um clássico, são 2 camisas pesadíssimas, 2 campeões da Libertadores. Uma pena que seja com o estádio fechado. E a gente cansa por... Libertadores, assim, é imprevisível. É difícil até pra gente, né? A gente sempre fica fazendo previsões, enfim. Ontem, por exemplo, o Cruzeiro tinha levado 1 gol em 8 jogos na temporada e levou 4. Então hoje, assim, o Flamengo não pode entrar em campo achando que vai pegar moleza, porque o River Plate está mal das pernas. Começo de ano pro River também, né? O estar mal, o River ainda também não consolidou uma equipe. Tem alguns jogadores que chegaram agora. O Prato, por exemplo, que é um centroavante titular do River Plate, acabou de chegar. É um time que ainda pode se ajustar e melhorar ao longo da Libertadores, Eu não acho que a 21ª colocação no Campeonato Argentino seja a realidade desse time do River Plate. De qualquer maneira, é um Flamengo que vem forte, né? E vai chegar onde? O Carpegiani poupou os jogadores, não foi no... Até foi 4-0 pro Fluminense, quer dizer, tá focado... No Flu-Fla, tá focado na Libertadores. Tem um excelente time, o Flamengo, né? Terminou meio em crise ano passado, porque não ganhou nada... um alto investimento, todo mundo esperando muito. Teve o lado positivo, eu acho, dos garotos aparecerem bem, Paquetá, principalmente, né? O Viseu, enfim. E acho que tem que esperar muito do Flamengo para essa temporada. A Libertadores é muito difícil. O Flamengo tem um time bom, para mim é um dos times que... Mas o objetivo do Flamengo é chegar na final, pelo menos. Com certeza, com certeza. Depois de uma eliminação traumática na Libertadores do ano passado. O objetivo e esse ano, o Vinícius faz aniversário 12 de junho, acho que é isso, que ele completa 18 anos, e já pode ir para o Real Madrid. Aí o Real Madrid que escolhe se vai querer levar já ou vai esperar um pouquinho. Vai fazer falta, né? Vai levar, né? Quando assim que ele completar 18 anos. É um jogador que cada vez mais mostra que é fundamental nesse time. Fala-se na Espanha que o Real Madrid vai levá-lo já nesse meio de ano, mas não é titular, né? Não começa a Libertadores como titular no Flamengo. Ele é um jogador obviamente importante, que se ficasse no Flamengo por mais alguns anos, teria condição de atingir um nível que talvez nenhum outro jogador desse Flamengo tenha, mas isso não vai acontecer, né? Eu acho que o Flamengo tem que contar, a realidade do Flamengo é essa que está em campo e é muito boa. Esse meio campo do Flamengo com Diego, Everton Ribeiro e Paquetá é um dos melhores do país, assim, fácil, com facilidade. O Everton Ribeiro ainda se espera mais, né? Se espera mais. Mas parece que ele está melhor, esse início de ano é melhor do que o final do ano dele. Eu acho que o Flamengo tem que ter as mesmas expectativas que teve o ano passado. Chegar lutando por tudo. Claro. Um dos melhores times e elencos do país, eu acho. Se você pegar esse time do Flamengo que vai entrar em campo hoje, o Jonas não é o volante titular, né? Seria o Cuéllar que está suspenso. Mas do Jonas para frente, que eu acho que o Jonas já é um jogador mais comum, é um ótimo time. O Paquetá é esse moleque, eu acho que ele vai jogar assim em nível de seleção brasileira rapidamente. Não gosto de banalizar isso assim, mas eu acho que ele vai jogar em nível de seleção. Ele é muito bom, ele tem características raras no futebol brasileiro, jogador completo do setor ofensivo, ali meio campo, armação, construção, definição, ele sabe fazer quase tudo muito bem, vai aprimorar. O Diego é um grande jogador, como é o Everton, e o Henrique finaliza como poucos. O Everton é um jogador super útil. Hever e Juan, né? É um time raro assim, no futebol brasileiro. E o Carpegiani tem conseguido montar um esquema que faça esse time jogar, que consiga extrair coisas boas desses jogadores. E até o Tite comentou recentemente, numa entrevista que ele deu ao Carlos Eduardo Mansur e ao Marvel no Jornal o Globo, o quanto ele ficou feliz de ver o Carpegiani escalando o Diego ao lado do Paquetá nesse esquema tático, porque é assim que ele imagina o Diego jogando na seleção brasileira. Se vai jogar a Copa do Mundo, eu não sei, mas é um esquema que pode tirar dos jogadores o que eles têm a dar de melhor. Eu, como amante do futebol, gostaria de ver
o Vinícius Júnior mais tempo em campo nesse ano de 2018, ou nesses 6 meses que ele vai... Porque ele é diferente, né? Porque eu acho que ele jogou muito pouco. Tudo bem, ele é novo, ele tinha acabado de sair lá da base e tal, mas pelo que se espera, pela expectativa, pelo que o Real Madrid pagou por ele, eu acho que... E até por algumas partidas que ele fez, que ele entrou bem, eu acho que, já que ele não será titular ainda, que ele deveria jogar mais do que 10 ou 15 minutos por partida. Isso não tem a menor dúvida. Isso é a minha vontade, de ver. Pela expectativa, e eu como amante do futebol gostaria de ver, para ver se, que é o que todo mundo fala, pô, será que o moleque vai ser tudo isso mesmo? Estão exagerando, pagaram demais. A gente só vai saber se ele aproveitar enquanto ele se tá ele aqui. jogar. Muita gente se pergunta por que ele não é titular. E a questão é que dizem que ele não tem ainda a preparação física para ser titular num time profissional. Ô, Lofredo, sabe o que me lembra muito? Me lembra muito o começo do Gabriel Jesus também no Palmeiras. Que começou com 16 anos no Palmeiras, e todos os treinadores que passaram ali tratavam o Gabriel com muito cuidado. Botavam ele para jogar meio tempo, 30 minutos, tal. Ele era franzino, hoje o Gabriel está forte, mas ele era franzino. Teve o caso do Oswaldo, lá do torcedor que ficou buzinando na... Isso, bota o Gabriel, bota o Gabriel. Só que na comparação com o Neymar, que é, né, talvez o maior fenômeno que a gente viu nos últimos, 15, 20 anos, o Neymar, com a idade do Vinícius, já tinha feito 2 minutos em campo e o Vinícius tem 1.500. A diferença é bem... 2.000 minutos e o Vinícius 1.500. A diferença é bem grande, né? E na comparação. E jogou 45 jogos contra 39 do Vinícius. Quando o Neymar entrou no time do Santos também, o Santos estava precisando mais do Neymar. É o contrário. O Vinícius tem mais jogos, mas menos tempo em campo. Mais do Neymar do que o Flamengo do Vinícius Júnior. O Flamengo tem um time formado, e o Vinícius Júnior pode ser ou não titular desse time. A questão dele não ser titular é que, com 17 anos, muitas vezes, inclusive nos campeonatos da Europa, nem 45 minutos por 45 minutos se joga. O campeonato sub-17 o europeu é 40 por 40, porque se entende que o jogador de 17 anos ainda não está preparado para jogar numa intensidade por tanto tempo. Então, aí o Flamengo lança ele como titular, por exemplo, e na hora que precisa, numa reta final de jogo, 20 minutos, 25 minutos, 15 minutos, que precisa de uma mudança, não teria essa mudança para fazer um jogador com as características agudas que ele tem. Então, essa é uma teoria para ele não ser titular, até uma justificativa que é válida, mas eu concordo com o Abel. 15 minutos, 10 minutos... Não dá também. Pouquinho mais, né? Pouco. Você fala 30, 35, entrou com 10, entrou com 15 do segundo tempo. Com 10 do segundo tempo. Mas olha o tempo que a gente fica falando. A gente vê o garoto jogar uns 35, 40 minutos. Ele não é titular e a gente tá falando muito Mas dele. é porque é uma joia rara, né? Ele é diferente. Ele é diferente, então... E eu usei a expressão pra gente ver o garoto jogar. É óbvio que o técnico que tá lá trabalhando, que é o pressionado, ele não vai pôr porque todo mundo... Não, é porque eu acho que ele pode ajudar o time como ajudou várias vezes. Eu tô usando essa expressão, pra gente ver, eu quero vê-lo jogar, não é isso. Eu acho que ele poderia ser mais útil ao Flamengo, ajudar o Flamengo estando mais tempo em campo, eu acho. Agora, essa ele já questão provou também... isso. Vocês lembram do Leão lançando o Robinho e o Diego juntos, que também eram muito jovens, mas ele meio que não tinha opção, né? Foi por necessidade, total necessidade. Se o Flamengo não tivesse tanta opção, talvez o Vinícius tivesse Ele não só não tinha opção, como ele não queria de jeito nenhum. Exatamente. Ele ficou muito bravo naquela época por ter que fazer aquilo e lançar todos aqueles garotos. Hoje em dia ele vai falar para todo mundo, eu lancei, não queria de jeito nenhum. Tinha uma resistência. Então, o Flamengo tem muita opção, tem muito elenco, então... É natural que ele faça a escolha que ele considere melhor, porque ele tem opção de... Claro. Ele tem o luxo de escolher. O Diego é o jogador mais jovem do futebol brasileiro a se tornar campeão brasileiro, né? Em 2002 ele bateu o recorde que era do Careca. E ele tinha 17 anos. Faz aniversário hoje, o Diego, inclusive. Hoje é aniversário do Diego. Se ele tinha 17 em campeão 2002... com 17 anos e o Robinho com 18. Tá fazendo 33, se eu não me engano. O Careca em 78 com o Guarani, né? Tinha o quê? 18 anos, E... Às vezes o jogador tem 17 anos e já está pronto fisicamente. Acho até que era o caso do Diego. Você olhava para ele e você falava assim, opa, esse aí não tem 17 não, era forte, como é hoje. Como é hoje, ele já tinha exatamente físico, né? O mesmo porte, ou bem parecido do 33 anos. O próprio Paulinho, se você pegar do Vasco, se você pegar em comparação com o Vinícius Júnior, ele é forte, o Paulinho né? parece mais pronto fisicamente do que o Vinícius Júnior. Então, às vezes, você tem o jogador Ronaldo, de 17... O fenômeno da transformação do corpo dele profissional. Isso. Né? Ele, com 17 anos, ele era magrinho, ele era bem magrinho.